Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Bem-vindos ao Sopro de Luz. É um prazer imenso ter cada um de vocês aqui conosco hoje, fazendo parte deste momento e deste programa. Neste espaço, hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, onde nós buscaremos inspirar almas e iluminar os corações, trazendo mensagens de paz, esperança e aprendizado à luz do Espiritismo. Eu sou a Sheila Vollhart e eu estou aqui diretamente de Fürstenfeldbruck, na Alemanha, para juntos conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema hoje, o sacrifício da própria vida. E a gente vai falar sobre esse tema, que é aparentemente um tema difícil, pesado, mas vamos fazer isso de uma forma serena, simples, leve e agradável. Queremos agradecer a presença de todos os nossos ouvintes. Desejamos que para você este momento seja uma experiência única de aprendizado e que fique em sua memória para sempre. Lhe convido a interagir conosco nas redes sociais, deixando seus comentários, sugestões e inclusive as suas perguntas. Apesar deste programa hoje ser gravado, depois vamos entrar no YouTube. Caso tenha alguma pergunta, nós lhe enviaremos a resposta. Desejo também frisar que este programa será em português, mas caso haja alguém da língua alemã, por favor, se identifique que nós faremos uma tradução e enviaremos para você a transcrição da mesma. Ich möchte betonen, dass das Programm in portugiesische Sprachen abgehalten wird. Aber sollte es jemand geben, der Deutsch spricht, weisen Sie sich bitte aus und wir werden Ihnen eine Transkription von diesen Programmen senden. Hoje, vamos falar sobre um tema profundo e muito importante, como já disse, não é? O sacrifício da própria vida. E para falar com a gente sobre esse tema tão profundo e tão difícil e tão atual neste mundo de hoje, nós trouxemos a nossa querida Fabiana Silvestre, uma pessoa maravilhosa de Campo Grande. Ela é uma profissional mais do que competente na doutrina espírita, é palestrante, é médium, é aquela pessoa, uma trabalhadora espírita lá do Recanto da Prece. E trouxemos ela hoje com todo carinho para vocês. Bem-vinda, querida Fabiana. Olá, Sheila, muito obrigada pelo convite. O meu olá a todos que estão assistindo, ouvindo o Sopro de Luz, Inspirando Almas, um programa muito necessário a todos nós. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos a sua participação, que é para a gente muito importante. Obrigada por você estar aqui hoje. E para a gente já dar aquele início, eu vou ler para vocês o que a gente vai estudar, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é o item 29, que tem como título Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Olha que pergunta. A resposta é magnífica. Que o homem se mate ele próprio, ou permita que outrem o matem, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, havendo por conseguinte suicídio intencional. Se não, de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir sua ação e desculpá-la aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, visto que morto de nada mais lhe serviria.
O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida. Se for necessário, mas buscar a morte com intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula completamente o mérito da ação. Essas palavras foram ditadas por São Luís em Paris, no ano de 1860. E o item 30 tem também mais uma perguntinha. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Olha só, exatamente ao contrário da pergunta anterior. A resposta é fantástica. Desde que não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas apenas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter esta certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um meio inesperado de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Lembrem-se de Daniel na cova dos leões. Muitas vezes, a providência quer levar a prova da resignação até o seu último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. E isso nos lembra Abraão, quando ele foi pedido para sacrificar seu filho. No último segundo, aparece o anjo e diz: Deixa disso, pega a cabrinha. Então, essas palavras são de São Luís, também foram ditadas em Paris em 1860. E assim, a gente tem palavras mais que edificantes da nossa amada Fabiana vai falar para a gente. Só que antes disso, eu vou pedir para ela fazer uma pequena oração para a gente poder serenizar o coração e entrar no clima do nosso programa, que é inspirar almas. Obrigada, Sheila. Então, vamos primeiro elevar o nosso pensamento, né? Nos conectar à espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Maior, Jesus, e a todos que nos assistem pelas vias da mediunidade e também na natureza, todos os espíritos luminosos que estão no nosso planeta, que nos acolhem, nos abraçam, o nosso obrigada, a nossa saudação. Querido Mestre Jesus, que a tua paz possa nos envolver a todos neste momento, também adentrando aos nossos lares, que possa, Senhor Jesus, refletir em cada coração que está em contato com este programa, com essa mensagem, e que possa sentir-se acolhido, amado, benquisto e também intuído às suas melhores decisões, aos melhores caminhos a seguir neste momento em que todos passamos por algum tipo de desafio. Seja conosco, querido amigo, uma presença de todos os dias e que possamos nós também contigo estar em nossos pensamentos, gestos, palavras e todas as atitudes. Que assim possa ser hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. E assim damos a abertura deste momento de reflexão. Fabiana, querida, a palavra está com você. Muito obrigada. Muito obrigada, Sheila. Uma alegria muito grande estar aqui para a gente aprender juntos, né? Vamos refletir juntos a respeito deste item do Evangelho, que traz um tema, né, muito atual ao falar a respeito de sacrifício. São Luís também um espírito abnegado, né, que trouxe essa mensagem para nós por meio da codificação espírita e que também foi um espírito progressista, um sacerdote, né? E trouxe também esse novo olhar do que poderíamos entender também por sacrifício.
quando a gente lembra você mencionou Abraão, né? Abraão e seu filho Isaque, quando naquele último momento, né? Ele entregou a Deus, né? No seu sacrifício. Ele, na verdade, vamos só retomar um pouquinho, né? Um homem extremamente temente a Deus, Abraão, temente, amoroso, dedicado à obra divina, e que foi fazer um sacrifício do seu filho tão amado, naquele último minuto antes de se fazer, se consumar o sacrifício, Deus informou que não era mais para ele fazer aquilo, ou seja, já havia demonstrado a sua fé, né? E aí muitas pessoas podem perguntar: poxa, mas Deus poderia fazer isso somente, poxa, só para deixá-lo numa situação difícil, porque é um filho tão amado, tão querido, era doloroso para Abraão fazer aquilo, né? Era difícil, né? Porém, a gente, quando partimos do pressuposto, que é o pressuposto basilar, inclusive do Espiritismo, de que Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema e também é todo o amor, né? Nós entendemos que não, que na verdade, ao fazer aquilo, Abraão não só ele se fortalece na sua fé, ao buscar, ao realizar algo que ele não compreendia, né, em nome de algo maior, porque sabendo também da vida maior, ele sabia que morrer, o que era a morte do corpo de seu filho perante a vida eterna, né? Então ele sabia, em alguma medida, mesmo que talvez não estivesse aquilo tão claro, não era um ensinamento, né? Nós não tínhamos, enquanto humanidade, a compreensão daquelas palavras, mas ele manteve-se fiel aos desígnios divinos e foi realizar algo que ele considerava o correto. Naquele tempo, né, os sacrifícios dessa ordem, né, seja por um animal, né, eram ofertados ovelhas, eram ofertados vários tipos de animais. Aquilo era também um costume da época. Temos que entender, né, a obra a partir também do seu contexto. Então, era um costume, era uma intenção, né, também foi falado aqui sobre a intenção. Então, o sacrifício, ele também vai na medida daquilo que é intencional. Às vezes, para nós, olhamos uma pessoa e pensamos, ela está passando por um sacrifício. Depende, né? Como é que ela está passando por aquilo? Né? Pode-se ou não ser um sacrifício. Aliás, a palavra sacrifício, ela faz a gente pensar sobre a sua própria etimologia. Por exemplo, no hebraico, né, que é a origem, o original hebraico da Bíblia, esse sentido era um sentido totalmente diferente. Eu pesquisei que a palavra hebraica para sacrifício no hebraico era korban. E essa palavra significa aproximar-se, veja só, né? É derivada de uma outra palavra que seria karev, que significa aproximar. Então, na origem hebraico, sacrificar seria aproximar, né? Mas aproximar como? No caso ali, Abraão, ele, ao tentar, né, ele foi naquela intenção de sacrificar o próprio filho. Como que ele ia aproximar? Porque Deus já estava ali, Deus está em todos os lugares. Na verdade, ele, ao fazer aquele gesto, ele se colocava na condição de aproximação. Não que Deus já não estivesse, Deus está. É como hoje, né? Eu gosto muito de dizer assim, é uma coisa na qual eu sinto, pelo menos, que Deus, ele simplesmente é. Então, assim, é como o sol. Pode estar nublado na onde eu moro, pode onde você está assistindo agora, pode estar chovendo. Você pode olhar lá fora, não ver o sol, mas ele está lá. Sabemos que ele está lá. Amanhã vai aparecer, ou depois, né? Nem que seja um filetinho de raio de sol, mas ele está lá. Então, ele é. Agora, para que eu tenha acesso, eu também preciso me colocar em condição. Então, por exemplo, eu preciso de um pouquinho mais de vitamina D, preciso de um pouquinho de sol. Tem gente que toma, né, o comprimidinho do seu suplemento, tem gente que vai ao parque, toma 10 minutos, 15, meia hora de sol. Então, ao fazer isso, ou tomar o suplemento, ou ir tomar o sol, eu estou me colocando na condição de receber. Então, eu estou receptiva a isso. E, primeiro de tudo, eu aceito que preciso, né? Eu preciso. Então, eu não sou
né? Muitos discordam, eu respeito, mas assim, não entendo que somos seres completos, nem perfeitos. Somos perfectíveis. Estamos a caminho, não é isso? Então, nesse a caminho de, isso é maravilhoso, isso não é ruim, né? Estar incompleto, eu brinco, estar faltante, com algo faltando, não é ruim, é maravilhoso, porque somente aquele que falta algo pode se acrescentar algo. Então, para eu acrescentar, para eu aprender, para eu trocar experiências, tem que haver, em alguma medida, algo de falta, porque aí eu vou trocar, eu vou absorver, vou aprender e tudo mais, né? Então, essa palavra, acho que começa por aí a gente desmistificar o sacrifício, porque no nosso tempo hoje, né, ainda é uma palavra carregada de um sentimento mais de um viés mais negativo, ou pesaroso, ou pesado. Mas lembremos, no hebraico significava aproximar-se. Já no latim, mais um pouquinho depois, né? O sacrifício significava, do latim era sacrificium, literalmente ofício sagrado. Vejam bem, a palavra sacrifício, então, no hebraico é aproximar-se, no latim significa ofício sagrado. Veja bem, mais um item, mais uma definição que nos aproxima da ideia da intenção, da intencionalidade que a Sheila comentou aqui na abertura, né? Que está no Evangelho, no texto de hoje. Então, como é que muito mais vale a intenção até do que dependendo, gente, a ação, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma ação, não sabemos o desfecho dela, não sabemos o que vai acontecer, às vezes, com o outro. Às vezes temos um gesto, por exemplo, de caridade, de auxílio a alguém, né? A gente fez de bom coração, às vezes a pessoa ainda nos trata mal, é ingrato, né? Ou às vezes nada. E a gente fica, às vezes, com o coração doído, normal sentir essa dor. Mas lembremos da intenção. É a intenção que ditará a colheita. Então, a minha intenção pode ser uma coisinha simples, um pequeno gesto, né? Que ninguém está sabendo. Mas você fez com uma intenção e o outro não conseguiu, talvez, alcançar aquele entendimento. Mas a gente receberá a colheita conforme essa intenção. Da mesma forma, como tem gente que às vezes tem um gesto material, né? Que é grandioso, mas sem intenção, ou com indiferença, ou às vezes agindo de forma a constranger aquele que recebe, a humilhá-lo, né? Já vimos isso. Porque muitas vezes algo que se faz ao outro não é um sacrifício. Por quê? Porque a pessoa ela tem muito, né? Às vezes ela tem muita condição, aí ela faz algo, mas para ela é indiferente, não foi o sentimento dela ali junto, né? Então, aí, ela também receberá de acordo, né? Então, a lição, para mim, ela traz essa reflexão importante para pensarmos na intenção, né? E até nessa questão que envolve aí os casos mais intensos de sofrimento, de dores muito intensas, em que as pessoas pensam ou cometem o ato de tirar sua própria vida na matéria e que, infelizmente, já sabemos, vão encontrar em seguida a vida, porque após a vida temos a vida, Uhum. né? E após a vida teremos a vida. Então, muitas, a gente já sabe, não tiveram essa intenção. A intenção era: estou com muita dor, eu quero acabar com essa dor. Geralmente é isso, é uma dor, a pessoa não sabe o que fazer, porque é uma dor difusa que acomete o ser. Não é uma dor localizada, né? Ah, estou com dor de estômago, estou com dor na coluna. A gente sabe, vai buscar o atendimento, o tratamento. Agora, a dor de ordem emocional e muitas vezes espiritual, você nem sabe dizer onde dói. Às vezes dói a cabeça, alguma coisa, mas é uma dor generalizada, ela é difundida em todo o nosso ser e ela estimula outros sentimentos, né? Que deixam a pessoa muitas vezes em angústia profunda.
E nem sempre é uma pessoa que está lá no seu quarto fechadinho, né, naquela característica da depressão, por exemplo. Muitas vezes não, a pessoa sai para fazer seu trabalho, ela cumpre suas obrigações, mas no íntimo está cometida de uma dor profunda, né. E aí, não vendo saída, muitas vezes ela parte por essa via. Às vezes, então, por isso também eu entendo, né, como é confortante para nós os ensinamentos espíritas, né, alguns espiritualistas também nessa linha, de entender que não há, por isso também não há uma régua delimitadora, julgadora, né, de Deus dizendo, né, que uma pessoa que comete o ato extremo, ela, nossa, ela está num lugar terrível, ela não será acudida, atendida. Não, não é isso. Lembra o princípio primeiro? Deus é amor. Se Deus é amor, como ele poderia fazer isso, né? Não. Então, todo mundo receberá o seu acolhimento, porque a espiritualidade, mais do que ninguém, entende o estágio em que cada um está. Porém, é claro, qual é a questão? Qual é a grande questão ao se partir para essa via de antecipar a sua volta para a espiritualidade? A questão é que, E ao não cumprir, eu só queria complementar aquilo que você falou antes, pois né? não, Às vezes a gente não vê a dor. Muita gente está com tanta dor que a gente não percebe. Eu recebi há poucos dias um pequeno vídeo mostrando uma mocinha de 22, 23 anos, 6 meses antes dela se suicidar. Ela na praia, brincando com os amigos, 3 dias antes, uma semana antes, 24 horas antes, ela estava numa festa brincando, todo tirando selfie, sorrindo, botando selfie no Instagram. No dia seguinte do último selfie, que foi tipo 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, 6 da manhã ela se suicidou. Então, quer dizer, nem sempre a dor da pessoa está estampada no rosto. Muitas vezes essa dor está escondida atrás de um sorriso relativamente fácil. E isso é algo que as pessoas confundem, né? Ah, fulano sorri demais, ela está feliz. Não necessariamente. Um sorriso exatamente. muitas vezes escondem lágrimas que não caíram. Nossa, Sheila, muito, muito bom você lembrar isso, com certeza. Aliás, é o que vemos como mais comum hoje em dia, né, as pessoas seguindo suas vidas, cumprindo suas obrigações, também, muitas vezes por não sentirem por vários motivos, né, às vezes sentem que não vão ter compreensão, ou que serão julgadas, né, nas suas dificuldades, nos seus problemas, ou por, às vezes, não verem, né, em quem podem buscar uma ajuda. Por isso é tão importante, penso Mas eu, né, muitas nó vezes o que você falou aí não é nem porque elas não têm coragem de procurar ajuda. O grande problema é que hoje em dia a gente está tendo uma santificação, uma apologia à felicidade. E as isso. pessoas que não se sentem felizes, elas se envergonham de dizer que não estão felizes. Como é que todo mundo está feliz, como essa menininha, de estar nas praias, nos bares, nos restaurantes, nas festas, nos shoppings, e eu não estou? Como eu vou dizer isso para o meu grupo? Porque todos nós vivemos em pequenas ilhas, em pequenos grupos. Isso. Para quem que eu vou compartilhar? Vão rir da minha cara. E aí, aquela pressão do grupo me faz eu colocar uma persona, uma máscara de felicidade, mas por dentro eu estou dilacerada. Eu não estou vivendo aquilo que eu vim aqui para viver. E isso acaba comigo. Isso me Sim. destrói, porque eu estou vivendo o que o grupo está me impondo. E eu não posso nem mostrar para o grupo a minha dor. Olha que tristeza. Hum. Isso é muito triste, eu penso, sabe. Realmente, é toda uma cobrança, e até já tem o termo, né, mais recente, a positividade tóxica, né, que é o quê? É essa ideia que é difundida muito hoje em dia na era das mídias sociais, das telas, né, e também da modernidade líquida, né, como dizia o Bauman, aquele sociólogo, é uma ideia de que é a felicidade acima de qualquer coisa.
e é uma Uhum, ideia ilusória, né? Quando a gente entra, por exemplo, no Instagram, né, no Facebook de alguém, certamente as pessoas divulgam ali um recorte das suas vidas. Todos nós fazemos isso. E esse recorte é de um momento feliz, né? Você vai colocar lá algo que te agrade, que você goste e que você queira compartilhar por N motivos. Agora, as plataformas já até são muitas vezes acionadas, o Facebook, a Meta, né, o Instagram. Por quê? Porque já há estudos que demonstram, né, como isso é nocivo, a forma como o algoritmo funciona é nocivo para especialmente crianças e adolescentes, os adultos também. Mas uhum, crianças e adolescentes estão em fase de formação da sua personalidade, né? E também mais vulneráveis, né? Os uhum, adultos também sofrem, mas é muito frágil, né? Isso. Por quê? Porque ao entrar ali um adolescente vê aquele mundo perfeito do seu colega, de alguém que ele admira, de um artista, né? De uma pessoa a quem ele gosta, e ele automaticamente busca uma comparação, né? E é uma comparação quase sempre depreciativa da própria vida, né? Não é uma comparação apenas, ah, que legal, tal pessoa, né, está fazendo isso. É uma, puxa, por que que eu não? Por que que para mim não, né? Então, assim, e ainda, né, ao ter um excesso disso, porque, gente, hoje em dia, né, antigamente, para a gente saber uma notícia de alguém, era uma carta, era um telefonema. Não, agora você entra no Instagram, você vai rolando ali e você é impactado por uma informação fragmentada em alta escala, muito rapidamente, que aciona mecanismos, inclusive no cérebro da gente, né, de forma intencional. Há uma intencionalidade aí das plataformas. Qual é o objetivo delas? O objetivo delas é obter aquilo que hoje é mais valioso que tudo, mais que dinheiro, a nossa atenção. Então, aquilo que nós dedicamos à atenção, aquilo primeiro, né, tem aquela frase maravilhosa do Pequeno Príncipe. Onde está o seu coração? Como é que é? Onde está o seu coração? coração, ali você está. Onde ali você está. O que que é o coração? É a sua emoção, é a sua energia, é aquilo que te move. E a isso nós dedicamos atenção. Seja algo bom, seja algo ruim. Se algo está te movendo, está te preocupando, ou te alegra, ou te estimula, você dedica atenção. Seu coração está ali, você está ali. E aí você é Eu quero mais. até me meter, porque você falou dos Pode falar. adolescentes, e vira e mexe eu tenho adolescentes como guia aqui na cidade. E alguns dias atrás eu estava com uma família, onde dois adolescentes estavam lá, naturalmente, com os seus celulares o tempo inteiro, aborrecidos porque a gente estava passeando, em vez deles ficarem no mundo virtual. E eu fiquei olhando aqueles dois jovens, um de 13 e outro de 15, com tudo, absolutamente tudo na mão, dois jovens com a possibilidade de fazer uma pequena viagem de um mês pela Europa, e esses jovens estavam entediados. A cada ponto turístico era parado, era tirado fotos, e o jovem no maior tédio dizia: para que isso? E aquela mãe querendo ter aquela recordação, e para o jovem era tédio puro. Mas a foto, na mesma hora que a mãe tirava, ele dizia: me passa para me colocar aqui, já colocava online para os amigos e ficava vendo o retorno. Então, ele mesmo estava no alto grau de tédio, não queria estar ali onde ele estava, mas a foto que ele postava era com um sorriso belíssimo. E ele mesmo dizia: olha só, que falsidade. Eu estou aqui sorrindo sem estar feliz. Eu estou fingindo estar feliz. Gente, um jovem Perfeitamente. de 13 anos disse isso. Eu parei e refleti. O que quer dizer, não é dinheiro, não é, não é a viagem maravilhosa que ele estava tendo, que até eu me meti e disse, querido, você está tendo uma oportunidade que no país que você vive, com 211 milhões de pessoas, vamos dizer que somente 10 milhões têm essa possibilidade. Você pertence a esses 10 milhões e você está me dizendo que você está fingindo ser feliz? O jovem regalou o olho assim. Então, é exatamente isso que você está falando.
As pessoas estão vendo aquilo que o algoritmo está apresentando e elas acham, poxa, todo mundo está feliz, todo mundo está viajando, todo mundo tem a roupa linda, todo mundo está maravilhoso, só eu que tenho uma vidinha medíocre. A minha vidinha, eu não vivo comendo camarão, eu não vivo comendo caviar, eu não vivo viajando, é arroz com feijão na minha mesa, a minha roupinha é bem normal, não é da Gucci, ou sei lá qual o nome de qualquer marca famosa aí. E aí a gente diz, nossa, mas essas marcas famosas, a comida bonita na mesa, é o bolo, é a cerejinha em cima do bolo, que de verdade, o dia a Uhum. dia deles nenhum posta. Né? Verdade, Sheila. Inclusive, esse é um tema, eu gosto muito, procuro estudar sobre esse tema. E realmente, eu até gosto de dizer assim, ó, a gente não pode comparar os nossos stories ou melhor, o stories do outro com a nossa vida privada, né? Com a nossa vida offline. Porque é isso que a gente faz, né? A gente entra, acessa os stories, acessa o feed, né, de alguém, as fotos, os vídeos, temos ali um recorte muito bacana de um momento bonito, quase sempre, né? Aí a gente compara com a nossa vida, entre aspas, real, né? A nossa vida aqui dos bastidores, em que a gente tem problemas, tem dificuldades, tem dores, né? Tem dia que não tá bem, que não tá afim, que tá triste, que tá doente, enfim, né? E aí parece que o outro não tem nada disso, mas na verdade todo mundo tem. Né? Todo mundo tem essa dualidade, essa ambivalência dos sentimentos, que é justamente um dia eu tô muito legal, outro dia eu tô péssimo, outro dia tal essa oscilação, ela faz parte do viver na matéria, né? Ela faz parte. E até eu falo, né, assim, a gente tem que entender que nós não vamos ter o fim disso. Muita gente fala, ah, mas eu não quero ter problemas. Poxa vida, problema de novo, né? Mas até André Luiz fala no livro Agenda Cristã, ele fala toda calmaria é a preparação de uma nova tempestade, né? Então a gente, quando tem um momentinho de calmaria, a gente, podia ser sempre assim. Somos assim, a gente não quer o conflito, o contraditório, aquilo Uhum. que nos incomode, né? Porém, é fato que nesses momentos somos instigados a algum tipo de crescimento interno, algo que nos desperta, alguma potencialidade que a gente não estava vendo em nós, ou até a gente aciona outras pessoas, entra em contato com pessoas para nos ajudar em algum momento que a gente não faria, né? A gente não queria fazer, digamos, né? Mas aí nós somos instigados a isso. E aí, nesse movimento, deixamos em condição de receber novas coisas, novas experiências, novas vivências, novos aprendizados. Agora, é um desafio estarmos atentos, eu penso, a isso. Porque hoje, diferente do tempo, né, de outros tempos, inclusive ao tempo de Jesus, os sacrifícios que a gente conhece, que estão na Bíblia, nos livros de história, eles são notórios, eles são assim ostensivos, né? O próprio Jesus foi crucificado, é uma coisa que não tem como se dizer que não é um sacrifício imenso, né? Agora, hoje, vivemos um outro momento. Os sacrifícios, eles são muito mais hoje de ordem íntima. Não é Uhum. por outro motivo, eu penso, ou talvez um dos motivos, que Joana de Ângeles, na série psicológica, ela fala, né? Essa é a era do sentimento, porque já tivemos várias eras no planeta, né? Desde a pré-história, depois várias etapas, depois nós tivemos a Revolução Industrial, depois veio o Fordismo, depois Revolução das Máquinas, Revolução da Tecnologia, agora Revolução Digital, revolução da inteligência artificial, né? Tá. Ou seja, inteligência, o homem está excelente, ok. Inteligência está top, né? O homem, maravilhoso na inteligência. A inteligência artificial já até conversa com você, serve sua casa, limpa o chão, né? É. Perfeito. Tá, mas e as emoções? Então, é por isso que muita gente não está entendendo o que está acontecendo hoje também. O quê? Você tem um alto desenvolvimento tecnológico e intelectual e temos pessoas,
né, com um nível muito grande de fragilidade emocional, que é o que você comentou aí. Né? Então, o adolescente, ele tem, esse que você menciona, por exemplo, demonstrou, ele tem uma condição, ele tem tudo, né, o que poderia se ter, no quesito ter, né, porém, não se sente bem com isso, sente que falta algo, sente um vazio. Para mim, é também um vazio constitucional da gente. É o vazio que deve nos impulsionar a buscas. Quais buscas? A busca do entendimento, a busca da compreensão das nossas emoções, a busca de conviver com as pessoas, que não é fácil. É Uhum. muito interessante quem vai lá viver numa ilha, né? Vira um Uhum. eremita, vai lá viver sozinho. Essa pessoa atinge a iluminação. Lindo, é lindo, né? Que bom, ótimo. Mas como conviver? Conviver é desafiador. É muito difícil conviver. E com qualquer pessoa, né? Seja alguém que você ama, seja alguém que você tem divergência, alguém que você tem afinidade, porque o ato de conviver nos coloca em contato constante. Contato constante gera atrito, mas o Uhum. atrito também gera o quê? Mudança. Quando eu atrito muito, eu vou desbastando um lado, desbasto um outro, né? Você não vê as pedrinhas, né? Qualquer lugar que a gente olhar as pedrinhas, né? Não tem duas pedrinhas iguais, gente. Não tem duas iguais. Por Uhum. quê? Estão ali juntas há 1000 anos, né? Mas vem o vento, vem a água, vem a chuva, vem não sei o quê. Elas vão se atritando e vão se modificando. Até a pedra muda. Como que a gente não quer mudar? Eu sou assim, vão ter que me aguentar. Não, você é assim por enquanto. Uma hora você vai querer mudar, né? Isso aí é inevitável. Em Uhum. algum momento, a Nete Guimarães é uma palestrante que eu gosto muito. Ela diz assim: quando o ser humano muda, quando ele aprende e quando ele cansa de sofrer. São as duas circunstâncias em que a gente muda. Verdade. Ué? Então ela fala, quando você aprende, mas o aprender não é assim, gente. Ah, eu li tal coisa, aprendi. Não, isso daí é informação. Aprender é quando você utiliza aquela informação, você pratica na sua vida e você assimila no seu ser. Aquilo se torna um repertório da sua alma. Nós estamos aqui inspirando almas, é o tema, né? É o nome do programa. Aquilo se torna sabe, é algo seu, é uma conquista da sua alma. Ninguém vai tirar de você. Pode acontecer o que for com o seu corpo. O que é seu espiritualmente, você leva para a eternidade. E isso é muito confortante para nós. Porque mesmo em situações como aqui, né, foi falado do sacrifício, que é o tema de hoje, né? Então, vamos tentar pensar essa palavra pela origem dela. Do que o sacrifício que você está vivendo hoje te aproxima? Aí é que tá, né? Do que te aproxima? Outro dia eu li uma coisa que me fez pensar. Acho que eu comentei já com a Sheila, que é assim: se eu pegar uma laranja e espremer essa laranja na minha mão, vai sair o quê? Vai sair laranja. Laranja. E por que que vai sair laranja? Por quê, Sheila? Porque você espremeu uma laranja. Se você tivesse Mas espremido uma pera, sairia pera. Maçã perfeito, teria saído suco de maçã. perfeito, perfeito. E o que que a gente pode pensar? A essência se aflora sob pressão, sob pressão. Então a laranja está lá bonitinha, né? Você espreme, ela está sob uma grande pressão. O que sai de dentro dela? O que existe dentro dela? Aí a gente pode pensar, e quando vamos lá, cada um pensando em si, né? Quando eu estou passando por uma pressão muito grande, o que sai de mim? Maledicência, sabe, xingamentos, sabe, distorções da realidade, negação, né? É isso? Ou eu posso ficar triste, faz parte, né? Aconteceu algo ruim, eu vou ficar triste. Morreu alguém que eu amo, é claro que eu vou ficar triste. É claro que eu vou chorar, né? Mas e aí, que mais? Ah, mas eu também tenho gratidão,
né? Eu também tenho uma possibilidade de resolver tal situação de determinada forma. Quem que eu posso chamar? Com quem que eu posso falar? O que que dá para eu fazer hoje? Porque também a gente pensa muito lá na frente, né, coisas que às vezes não vão acontecer hoje, né? Diante desse momento que eu estou desafiador, acho que todo mundo tem algo para pensar, eu estou vivendo um desafio. O que é possível fazer hoje, né? Não é uma coisa grandiosa, às vezes é uma coisa pequena. Se é uma pessoa acometida, por exemplo, de um quadro, né, de depressão, de um transtorno mental, de algo assim, às vezes o hoje é sair e tomar um banho, é sair da cama e tomar um banho. Isso é muita coisa. Vamos comemorar. Ah, Uhum. mas isso é pouco. Não, gente. Cada um na sua medida e no seu passo. A lei divina também é assim, né? A natureza não dá saltos. Então, por que que a gente acha que vai dar, né? Nós vamos dar passos mais ou menos rápidos conforme nós próprios. Não é comparar com o outro, é comparar com a É gente aí que mesmo a ontem. gente tem que até parar para pensar, porque o problema da nossa sociedade hoje é a competição exacerbada. A gente compete até no momento que não tem ninguém do nosso lado, a gente compete com o celular, tá? Então Isso. a gente vive nessa competição enlouquecedora. Mas a gente esquece que a natureza não vive de competições. Se você vamos pegar o exemplo das árvores, você vai numa floresta, tem aquelas árvores imensas. Essas árvores imensas, elas passam o dia inteiro com as raízes bem profundas, sugando a água do solo. E essa água vai para ela até em cima, tem na copa, em todas as folhas. Na parte do solo, embaixo dessas árvores imensas, tem árvores jovens, pequenininhas, que as raízes não alcançam e tão profundo. E o que é que acontece? Elas morreriam, porque não tem água, não tem sol, não tem luz. Essa árvore grande, que ela passa o dia acumulando a luz solar, a água que ela puxa do solo, à noite, a raiz dela faz o movimento inverso. Ela pega toda a água e coloca na horizontal para que as árvores pequenininhas embaixo, então ela entrega para essas árvores água, todo o alimento que ela necessita e todo o adubo que ela necessita para crescer. Então, veja, a natureza vive de cooperação, mas nós, seres humanos, queremos viver de competição. Gente, competição é inteiramente assim, é só machucar. E a cooperação é a gente se unir e transformar-se numa corrente de paz. O que é que a gente quer? É a nossa decisão. É verdade, Sheila, é verdade. É um entendimento também, né, de que eu não preciso que o outro perca algo para que eu ganhe algo. Eu não Exatamente. preciso, né, eu não preciso que o outro seja prejudicado para que eu seja beneficiada por algo, né? Nós podemos sim trabalhar o famoso ganha-ganha. Quer dizer, até Só que a porque, gente é incentivado, assim, meu sucesso só tem valor se você perder. A gente exato, chegar numa corrida e todo mundo correr e chegar lá no lugar, não tem graça. Agora, se eu correr, nós somos 10, eu chegar lá e todo mundo ficar atrás, eu tive sucesso. Então, é isso que incutiram na nossa cabeça e vivem martelando isso a cada momento. Você tem que ser melhor do que qualquer um. A gente não sim, aceita que é melhor a gente compartilhar o sucesso juntos. Gente, vamos pegar um exemplo da humanidade? 2020, sim, Covid. sim, Pela primeira vez na história da humanidade, a humanidade se uniu, toda a comunidade científica, todo mundo se uniu lutando contra o Covid. Gente, não foi 2 anos. E a gente tinha um remédio, tinha a forma de cuidar, tinha a vacina, tinha tudo. Então, veja, não é muito maior a força da união do que da desunião? Por que que a gente se recusa a ver isso? eu entendo assim, tem várias hipóteses, né? Por que que a gente se recusa? Olha, eu acho que são várias as causas, mas uma delas
é a nossa própria fragilidade emocional. É uma fragilidade de entender essa, essa possibilidade de juntos crescermos. E é um entendimento de que, é igual você mencionou, foi incutido isso aí ao longo dos séculos, né? Hum, Foi se colocado, né, essa ideia de que primeiro era a sobrevivência, tudo bem, né? A pessoa, sobreviver, sobreviver. Agora, a gente já, muitas vezes, por questões que nem são de ordem de nada, não tem justificativa o que acontece, né? De alguém agredir o outro, às vezes até agressão por achar uhum, que o outro está tomando algo dele, né? Nesse sentido, uhum, durante a pandemia a gente viu de tudo. Eu penso que a pandemia foi como essa ideia que eu falei da laranja. A pandemia espremeu todo mundo no seu mundo. Cada um teve que ficar na sua casa, no seu contexto, na sua ou sozinho ou com família, como foi possível. E cada um aflorou muita coisa. A gente tem muito, inclusive temos notícias, né, dos anos seguintes do aumento dos casos, né, de procura nos atendimentos de saúde mental, né, relacionados também a essa repercussão, porque não tem como passar por isso indiferente, né? uhum, Então, algumas pessoas diziam: eu não sei lidar, eu ouvi isso, não sei lidar com meu marido. Por quê? uhum, Porque eram pessoas que nós, né, enquanto humanidade, muitas vezes convivíamos pouco com algumas pessoas. A uhum, gente, cada um de manhã, tomava café, cada um ia para sua vida profissional, de estudos e tal. Chegava à noite, convivia novamente, final de semana, ali, uma coisa ou outra e tal. Agora não, ficamos em alguns momentos juntos com as pessoas por um longo período. Eu ouvi exato. isso, eu ouvi pais também, eu não sei o que fazer com meus filhos, Meus né? filhos. Porque é uma convivência de outra ordem que Uhum, mexeu com as estruturas de todo mundo. E eu entendo assim, cada um buscou fazer o melhor possível, é claro, né? Mas colocou em xeque também as convicções, as certezas, né? Eu acho muito isso, não sei o quê. Começaram, não, peraí, deixa eu ver, né? Pensaram a dinâmica familiar, né? A dinâmica da rotina de todos. Então, uhum, aí a gente pergunta, né? Isso foi um sacrifício e nos aproximou do quê? É isso que eu e, pergunto. Do que isso nos aproximou? Terminou a pandemia, beleza, né? Graças a Deus ainda existe a Covid, a gente tem que cuidar, mas não naquele nível que a gente vivenciou. E aí, né? Será que a gente saiu disso com uma experiência que nos torne em alguma medida melhores ou não? Melhores que a gente mesmo antes. Essa que é a uhum, comparação válida, né? A comparação válida é como eu era antes e como eu sou hoje, né? Porque eu uhum, só posso me comparar comigo mesma, não tem como eu me comparar com uhum. outra pessoa, porque ninguém tem a realidade que eu vivencio. Ninguém tem as mesmas nuances da minha vida, né? Pode ter coisas parecidas, que a gente pode até olhar e aprender com a experiência do outro, mas comparar mesmo seria injusto, né? Porque ninguém Aí é a pega pessoa que um eu sou gancho. e ninguém vai poder ser, né, Sheila? Ai, eu pego um gancho que você está dizendo que é fantástico. Fabiana, as pessoas se iludem que a gente convive com as pessoas, mas não, a gente só convive com a gente mesmo. A gente não convive com mais ninguém nesse planeta Terra. Eu durmo comigo, eu acordo comigo, eu levanto de manhã, eu faço as coisas que eu quero fazer, eu sigo a minha vida, eu estudo, eu aprendo, eu cozinho, eu como, eu passeio, eu ando. De vez em quando tem alguém do meu lado. Mas a maior parte do tempo a gente está fazendo essas coisas sozinhos. Você senta, você chega na escola, você dá bom dia para os colegas, senta na sala de aula e vai estudar sozinho. Você vai ouvir o que a professora está dizendo, mas você só está convivendo com você. Quando você sai da escola, você sabe o que você vai fazer, para onde você vai, o que você vai comer, passear, andar, estudar ou não. Então a gente só convive com a gente. E aí a gente quer ter a pretensão de dizer assim: não, mas os meus amigos, o meu marido. Aí vem uma pandemia dessa, e quando a gente não tem consciência de que 99,9% do tempo a gente só convive com a gente,
Aí todo mundo pira na batatinha, porque havia aquela ilusão que eu convivia com o outro, mas eu não convivia com o outro. Isso. Porque de verdade, mesmo que a gente esteja, não sei, numa festa, cada um vai vivenciar a festa de uma forma única. Isso Se a mesmo. gente estiver na rua passeando, cada um vai viver aquele momento de uma forma única. Esse momento que a gente está tendo aqui, nós duas, cada uma está vivendo de uma forma única. As pessoas que vão ouvir também de uma forma única. E aí a gente entra nessa. Quando a gente não tem essa consciência, aí a gente pira quando fica só. Porque a gente acha que ficar só é só no momento que eu estou sozinha. Mas não é. De verdade, a gente segue praticamente só. Vira e mexe, a gente dá um minuto de atenção para o outro. Mas se a gente botar isso no papel por dia, se for 1 hora ou 2, vamos botar 3, que você de verdade conviveu com alguém, é muito. Que a maioria não convive isso. E marido e mulher, se bobear, é no máximo meia hora por dia. Aí chega uma pandemia e você tem que ficar 24 horas. Pensa. É verdade, fez a gente pensar até nisso. Peraí, mas será que eu sou uma boa companhia para mim mesma, né? Então, assim, que tipo de companhia nós somos para a gente mesmo, né? Isso também traz uma reflexão muito profunda, né? Em que medida eu cuido de mim, em que medida eu me conheço, eu conheço as minhas emoções, as minhas necessidades, né? Porque se a gente conhece, né? Tem gente que, tal coisa eu não quero nem saber, né? Tipo, dos meus defeitos, por exemplo, né? Mas, na verdade, a gente precisa entrar em contato, conhecer tudo isso que vai na gente, que vai em nós, para a gente poder, inclusive, modificar o que a gente acha que deve modificar, ou aquilo que a gente quer, né, fazer diferente. Agora, se eu não conheço, nós somos levados ao sabor do que acontece, do que os outros querem, e acabar que somos um pouco manipulados, sim, pela mídia, pela publicidade, pelas outras pessoas, né? Acaba que, porque influenciados nós somos, isso é fato, né? Nós somos influenciados o tempo Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. E qualquer um busca para mim o perfeitamente. caminho. Exatamente. E aí, cada olhar, né? O Haroldo tem uma palestra muito bacana que ele fala algo que me marcou. Ele diz assim: vamos lembrar que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, eu estou aqui, né, vendo a situação que acontece. É uma forma de ver. Outra pessoa vai ver diferente. E ninguém está errado, né? Essa é a questão. Eu que estou certa, será? Né? Então, nós temos que também desconfiar das nossas certezas, né? E entender que é tudo passageiro mesmo, mesmo. Então, Uhum, se hoje eu vivo um momento de profunda alegria, é lindo, vou viver, mas vai passar. E se eu vivo um momento de profunda dor, né? Também vai passar. Então, é grande se eu me conheço, se eu começo a entender melhor os meus recursos internos, como eu funciono, que não é igual a ninguém, pode ser parecido, mas eu sou eu, né? O que uhum, acontece? Quando eu estou sentindo alguma coisa mais intensa, eu vou visualizar aquilo, vou sentir, vou ver de que forma eu posso buscar até mesmo uma ajuda. E também posso estar atento ao outro, né? A gente pode estar atento, igual você comentou, de às vezes uma pessoa demonstra muita alegria, mas ela está passando por uma profunda dor, né? uhum, Então, também estão ao nosso redor e muitas vezes somos nós essa pessoa. Então, e uhum, aí? Mas se eu estou mais atento a entender como isso tudo se processa em mim, se eu estou mais atenta, né, eu posso buscar aquilo que me ajude. Então, eu vou me tornando uma companhia melhor para mim mesma também, né? Que nem você falou lembrou muito bem da pandemia. Muitas pessoas ficaram um bom tempo sozinhas. Eu fiquei um bom tempo sozinha, por exemplo. E ouvi pessoas falando de tudo. Teve gente achando ótimo e teve gente achando péssimo, né? Claro que aí havia mais um componente, que era a incerteza,
a questão da própria saúde, a preocupação com familiares, a preocupação com o lado financeiro. Realmente era uma instabilidade total que a gente viveu, né? Então, isso é um aspecto a se considerar. Mas é fato que quem estava um pouquinho mais fortalecido nas suas emoções, na sua fé, no seu entendimento, passou um pouquinho menos pior, digamos assim, né? Porque os desafios vão existir sempre, isso daí é fato, né? É, Agora, como eu vou passar por eles? Eu vou ser uma companhia melhor ou pior para mim mesma, né? Por esses. Eu gostei dessa analogia, né? Do sacrifício a gente pensar do que ele me aproxima. Porque se eu consigo sair daquela situação, né, com algo, também não é um olhar, sabe, gente? Eu acho assim, não é um olhar poliana simplesmente. Ah, então tudo o que me acontece eu vou achar lindo? Não, não vai achar lindo. Se algo tá te doendo, tá doendo. E a gente tem que olhar para isso. A gente tem que cuidar. Gente, se a gente anda de bicicleta, cai, machuca o joelho, a gente não pode levantar e agir como se não tivesse. A gente tem que olhar, cuidar, né, daquilo, para, olha, cuida, né, e prossegue. Mas é fato, se eu cair, bati o joelho, da próxima vez eu vou ter um outro cuidado ali naquele lugar, naquela forma de andar com a bicicleta, né? Ou seja, isso pode me agregar algo. Isso também acontece. Né? Não vamos negar a dor, até porque negar a dor não é se livrar dela. Negar a dor é torná-la maior. Aquilo que eu resisto, persiste. Eu resisto, persiste, persiste, persiste. Quando eu aceito, tá doendo em mim, puxa vida, o que que eu posso fazer para doer menos, para melhorar, para me acalmar? Quem que pode me ajudar? Né? Eu posso ligar para algum amigo, será? Ou eu posso sair de casa um pouco, dar uma volta, né? Fazer alguma coisa que para mim faça sentido? Né? Às vezes é dar uma volta, tomar um sorvete. Voltou para casa, ou houve aquela sensação de que se refez das suas emoções, teve novo entendimento, às vezes sair do ambiente, às vezes estou num ambiente conflituoso, numa situação desafiadora, sai um pouco do ambiente, e aí olha para ele, né, como diria o Mark Twain, o escritor, ele falava, a gente tem que sair da ilha para olhar para a ilha, quer dizer, sair da situação olhando de fora traz para a gente uma clareza mental muito interessante, né? hum, Para olhar a situação de outra perspectiva. Às vezes a gente insiste, né? Tô aqui, não, mas eu vou. Você já tá nervoso, às vezes outra pessoa não tá bem também, né? Então, às vezes, sai um pouquinho, guarda o problema na gaveta, né? Ele vai continuar lá. Não tem Se ele é um problema para você resolver, ele não vai fugir, ele vai estar lá. Mas de repente você olha para ele amanhã, com outro entendimento, depois de uma noite de sono. Então, assim, não é fácil, não estou aqui relativizando a dor de jeito nenhum. Não é, né? Mas no mundo tereis aflições, não vos afligis, pois eu venci hum. o mundo. É a mensagem de Jesus. E acho que é a mensagem para nós, né, Sheila? Nem fale. Quando eu escuto você dizendo isso, eu digo, meu Deus do céu, quanta sabedoria tem nessas palavras, porque a gente esquece esses Pois detalhes, é. a A gente gente precisa esquece, lembrar. Eu estou dizendo primeiro para mim, viu, Sheila? Você sabe, né? pra Primeiro a gente, gente fala opa, para a gente. pode me colocar aqui que não é à toa que eu estou primeiro fazendo a gravação. Se você é a primeira, eu sou a segunda a necessitar destas palavras, porque a gente esquece completamente no nosso dia a dia. A gente só quer se ver como coitadinho. Eu sempre digo, nós somos assim os grandes advogados de defesa da gente mesmo, né? E de acusação para o outro. Mas a gente tem que ser exatamente ao contrário. Todas as vezes eu tenho que parar e dizer, gente, pera, eu sou realmente uma vítima? O que é que eu fiz para merecer isso? Tô errada? Não, não tô. Nada me acontece por acaso. Uma coisa eu aprendi na vida e que eu levo em frente que diz o seguinte, tá? Tudo no final dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou no final. Então, eu tenho Isso que mesmo. parar e refletir.
poxa, se não chegou no final, por que que não chegou no final? O que é que está acontecendo para não ter chegado no final? Onde é que eu preciso modificar para chegar no final? E a gente hoje em dia não quer mais ter esse tipo de reflexão. É muito mais fácil eu dizer, ai, a culpa é do Instagram, a culpa é da minha colega, a culpa é do grupo, a culpa é da minha chefe, a culpa é da minha mãe, a culpa é da mãe e pai, principalmente a mãe. A mãe é sempre culpada de tudo. A gente fez tudo errado. E aí, quando eu escuto isso, eu digo, não, eu me recuso a aceitar que eu fiz tudo errado. Me recuso. Não fui perfeita, mas eu dei o meu melhor que eu podia naquela época. Hoje eu faria um monte de coisa diferente, um monte. Mas naquela época, tudo que eu fiz foi na certeza que eu estava fazendo o melhor para minha filha. Na Então, intenção, como foi mencionado foi na mencionado lição. no começo. Mas hoje em Isso. dia é aquele discurso de vítima que de verdade são pessoas com preguiça. Preguiça de tomar a vida nas próprias mãos. Porque que maluquice é essa de dizer que pai e mãe é culpado de tudo? Claro que vai ter pais e mães que realmente são Uhum. culpados. É lógico que no momento de criação, o pai e a mãe nem sempre foi perfeito, mas vamos botar um pé no freio. Nós estamos falando da normalidade, digamos assim, da média dos pais. Sim, Não, sim, nem dos com extremos, nem certeza. dos menos. E a média acontece como, gente? É uma mãe que passa anos, que ela para assim, ela mete o pé no freio, tem aquela criança e mudou a vida dela. Porque, olha, tem ex-professor, ex-aluno, ex-drogado, ex-alcoólatra, mas não tem ex-mãe. Não tem, não tem, é para sempre. Então, se essa mãe é para sempre, como é que eu posso dizer assim, a minha mãe, não, ela vai ser sempre sua mãe. Você nunca vai esquecer. E enquanto você não se ajeitar com sua mãe, que é para isso que você veio, porque o Espiritismo nos fala muito bem que a gente vem junto, é porque a gente tem que arrumar alguma coisa. Então, vamos se arrumar, vamos olhar para a gente mesmo, vamos crescer, vamos sair dessa meninice, né? Dessa coisa de criança. Então, nesse sentido, eu já vi que o nosso programa já se estendeu bastante. Adorei, tá ótimo, é isso mesmo. Né? E aí eu passo para a Fabiana fazer assim as últimas colocações dela, né? Dizer as palavras finais dela para a gente. E aí eu já vou me despedindo de cada um de vocês, agradeço a participação de todos vocês, foi maravilhoso. Fabiana, gratidão mil, foi fantástico. Hum, Muito, muito obrigada. Amei estar com você hoje, como sempre, você é assim. Ai, inacreditável, eu não tenho nem palavras para agradecer e te dizer o quanto você toca o meu coração. Quando você fala, a forma que você coloca de uma forma tão doce, tão suave, temas tão difíceis que foi o que a gente conversou hoje. Então, a sua suavidade toca o nosso coração. Gratidão, querida Fabiana, né? Eu me curvo Poxa, perante ô você. Sheila, muito obrigado, muito obrigado. Eu quero muito agradecer essa oportunidade, agradecer a quem está aqui até agora, quem vai assistir, né, esse vídeo, esse momento de reflexão. Lembrar que essa lição do Evangelho é uma lição muito bonita, muito instrutiva a todos nós, uma lição de Luiz, né? E é uma lição que também nos convoca a um novo entendimento das nossas dores, né? Um entendimento mais maduro, como a Sheila Komodo comentou, né? De entender que fazem parte da vida, o mundo tem as suas aflições, nós vamos sentir, né? Nós vamos sentir, mas também nós vamos sentir as coisas boas do mundo, nós seremos Uhum. acolhidos nas nossas dores, né? Em alguma medida, ao lado, né, como está dito no livro Justiça Divina, ao lado de toda prova, há sempre uma consolação. Então, que a gente possa, eu gostaria de deixar como uma mensagem, e eu digo isso para mim também, né, que a gente possa visualizar ao lado das nossas provas onde está a consolação. Por quê? Como é que eu visualizo? Muitas vezes
né? Estamos passando pela prova e é claro que aquela prova nos dói, nos aflige, nos angustia. Por conta dessas emoções, nós nos desesperamos muitas vezes. E isso não nos permite ver a consolação. É como uma pessoa no mar, né, que ela começa a se afogar. Ela entra em desespero. Aliás, é por isso quase sempre que ela afunda, né? Não só Hum, porque não sabe nadar, mas também pelo desespero, que ela se debate, não consegue, enfim. E às vezes vem alguém do lado, tá ali com o bote salva-vidas e não consegue, às vezes, acolher aquela pessoa por uhum. conta do desespero. Então, que a Isso, gente possa, primeiramente, diante dos sacrifícios e das dores, buscar um momento de calmaria, um momento. Então, se é um ambiente que eu estou, se é um lugar, se é uma situação que eu possa ir em retirado, né, em reservado, fazer uma oração, ou pedir, principalmente, às vezes nem orar a gente consegue, é verdade, né? Só para fechar esse raciocínio, né, que a gente possa ter um momento assim de respirar, de perceber, né? Muitas vezes eu até digo, viu, gente? Eu digo mesmo, falo, meu Deus, aconteceu isso. Onde que está a consolação? Vamos pensar. Quando a gente pensa assim, onde está a consolação? A gente já abriu uma comporta espiritual, já sintonizou numa frequência de modo a realmente perceber. Porque uhum. não existe prova sem consolação. Não existe. Inclusive, Jesus foi carregando a cruz até o Calvário e teve o Cirineu que ajudou Jesus num trajeto, né? O Cirineu foi lá e ajudou Jesus. Jesus também aceitou a ajuda, o que é uma grande lição para nós, né? Isso, Aceitar a ajuda, né? Então Jesus deu uma lição até o último suspiro na cruz e depois, né? Ao vencer a morte. Então, sim. ele mostrou para a gente aceite a ajuda, a gente compreenda que há uma ajuda, que há conforto em todo momento, que a gente possa perceber isso. Percebendo isso, a gente consiga ser auxiliado, seguir adiante, se fortalecer, porque amanhã nós também vamos auxiliar. E é isso, é convivência e aprendizado, um dia por vez, só um. Sheila, muito obrigado. Né? Acho que é para fazer oração, não sei se a gente ou Sim, terminamos. peço para você fazer a nossa oração e vou me despedindo do nosso público. Gratidão a cada um de vocês que estão assistindo esse programa, que vão assistir no futuro, e eu aguardo vocês no nosso próximo programa Sopro de Luz, Inspirando Almas. Esperamos que o programa de hoje tenha inspirado você a fazer diferente, a procurar aprender mais e conhecer mais. Gratidão a cada um de vocês. Querida Fabiana, feche com chave de ouro esse momento, fazendo para a gente uma oração de despedida. Muito obrigado, então, a todos, um carinho, que possamos sentir, cada um de nós agora, a presença do Mestre amigo Jesus, de nosso anjo de guarda, dos espíritos amigos que nos acolhem, nos abraçam, que nos amam e que torcem por cada um de nós, que conhecem os nossos desafios e que muitas vezes não podem interferir porque temos que passar por eles, mas que sempre, sempre estão segurando as nossas mãos espirituais. Queridos amigos, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado por estarem conosco, por nos auxiliarem, nos darem intuições, insights, ideias, para que possamos resolver os nossos dilemas nesta vida material. Permaneçam conosco, inspirados pelo Mestre Jesus, por nossa Mãe Maria de Nazaré e todos os espíritos luminares, para que sejamos aqui na Terra, onde quer que estejamos, um pontinho desse amor divino. E juntos, na convivência, possamos fazer o nosso melhor a cada dia. Um cadinho, uma flor, um pequeno gesto que possa multiplicar, onde quer que estejamos, o amor e a paz. Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Graças.
a Deus. Amém. Gratidão, querida. Um grande Gratidão, beijo. beijo e até a próxima. Até.